Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Fala galera do Extracampo, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Lula Bonfim e vim trazer as últimas notícias do Esporte Clube Bahia. Nesta quinta-feira, pessoal, o Grupo Mais Bahia, que atua aí na Associação Esporte Clube Bahia, foi fundamental na época de ABL para a consolidação da democracia no Esporte Clube Bahia, lançou uma nota questionando o Grupo City, questionando a SAF do Bahia, por falta de projeto, pelos critérios adotados em contratação de jogador e dizendo, ó, vocês foram alçados ao posto de donos do futebol do Bahia por causa de um know-how que vocês supostamente têm acerca do futebol. Cadê esse know-how, né? Tem esse questionamento ali na nota. E é muito interessante, né? A gente vê que os grupos políticos que atuam ali na associação continuam atentos ao futebol do Bahia, que agora é gerido pela SAF. Ah, Lula, mas tem uma questão, né? Ainda não foi finalizado o processo para que o Bahia se torne SAF. É verdade, mas o que tem sido dito já desde janeiro é que o futebol do clube tem sido gerido pelo Grupo City desde janeiro deste ano. Esse ano inteiro, o Bahia está sendo comandado, o seu futebol, pelo Grupo City, e fica aí a associação responsável por todas as outras áreas administrativas do clube. E aí tem muita gente sinalizando o seguinte, ó, como ainda não foi oficialmente finalizada a transferência do futebol do Bahia para a SAF, né, para o Grupo City, Belintani é o responsável oficial pelo futebol do Bahia. E aí ele precisaria dar uma resposta ao torcedor neste momento. Eu vejo por dois lados isso aí, né? O primeiro lado é o seguinte: Belintani já falou que ele não responde por nada mais do futebol, ele não vai falar. Ele realmente não atua, né, dentro do Bahia para o futebol, não tem nenhuma interferência, nenhuma ingerência sobre isso. Se ele viesse dar satisfação, ele daria satisfação sobre algo que ele não controla, que hoje, eu repito, o futebol do Bahia é controlado pelo Grupo City. E, em segundo lugar, né, o outro lado é o seguinte: Belintani nunca deu respostas satisfatórias ao torcedor em relação ao futebol. Por que agora que ele não manda no futebol do Bahia, ele daria uma resposta? Sinceramente, eu prefiro que ele fique sem falar nada. E aí, falando mais diretamente sobre o futebol do Bahia, o Bahia se prepara para enfrentar neste final de semana o Itabuna na Fonte Nova. É o segundo jogo da semifinal do Campeonato Baiano. O Bahia perdeu o primeiro jogo por 1-0 lá no sul do estado e agora precisa vencer em casa por 2-0 para não ir para os pênaltis, tá? Se vencer por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis, e se vencer por 2 gols de diferença, o Bahia classifica para a final ainda no tempo normal. Aparentemente não teremos no jogo deste sábado um grande público. É provável que tenhamos um bom público, porque o torcedor do Bahia está sempre presente em jogos decisivos, mas não deveremos ter um grande público, né? O Bahia colocou ingressos promocionais, foram mil ingressos pelo valor de R$10, né? E o restante do setor sul da Fonte Nova, ali, o setor intermediário e inferior da área que seria o visitante completo, aquela parte ali está custando R$30 inteira, R$15 a meia, tá? E esses ingressos mais baratos de 30 e 15 não foram esgotados. Os de R$10 já acabaram, né? Mas 30 e 15 ainda tem disponível para compra na Fonte Nova para esse jogo de amanhã, este sábado, contra o Itabuna. Para esse jogo contra o Itabuna, sábado na Fonte Nova, repito, 16 horas, o Bahia deve ir com seu time completo, tá? O Bahia que poupou diversos jogadores para o jogo decisivo da última terça-feira na Copa do Nordeste contra o Fluminense do Piauí, deve ir completo com seu time titular, o time principal, para enfrentar o Itabuna na Fonte Nova. E aí, por time titular do Bahia, entenda o seguinte: Marcos Felipe, Cicinho, Gabriel Xavier, Marcos Vitor e Matheus Bahia, Rezende, Nicolás Acevedo e Cauli Oliveira, e no ataque, Biel, Jacaré e Ricardo Goulart. Esse deve ser o time escalado para enfrentar o Itabuna na Fonte Nova neste sábado. Hoje o Bahia também joga pela Série A1 feminina do Brasileiro, tá? O Bahia enfrenta o Palmeiras em São Paulo. O Bahia que nas primeiras rodadas teve um triunfo, um empate e uma derrota. Começou empatando
contra o São Paulo lá em São Paulo, depois perdeu para o Cruzeiro em Pituaçu por 3-2 e venceu o Ceará no último final de semana por 10-0. Hoje enfrenta o Palmeiras, um adversário dificílimo, é uma das melhores equipes do Brasil, é com certeza a favorita para esse jogo, mas vamos acompanhar e torcer pelas mulheres de aço. Quem também está disputando um campeonato nacional é o Bahia Sub-20, não joga neste final de semana, o próximo jogo é apenas no dia 23 de março contra o Atlético Paranaense, mas já faz uma excelente competição, tem 3 jogos, 3 triunfos e lidera o grupo B do Brasileiro Sub-20, o nosso Esquadrãozinho. Recapitulando aqui, a campanha do Esquadrãozinho no Brasileiro Sub-20 iniciou com um triunfo sobre o Palmeiras, o grande time das divisões de base aí do Brasil nos últimos anos. O Bahia venceu por 1-0 lá em São Paulo, depois venceu o segundo jogo também por 1-0 contra o Goiás, que foi terceiro colocado na Copa São Paulo, e na terceira rodada também venceu o São Paulo de virada por 2-1 em Pituaçu, né? E tem 3 jogos, 3 triunfos, 100% de aproveitamento, 9 pontos. Já é mais pontos do que o Bahia teve no Brasileiro Sub-20 do ano passado, né? Isso é interessante a gente sinalizar, e está caminhando aí para conseguir sua classificação para a próxima fase do campeonato. E é isso, pessoal, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Quem gostou do vídeo, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e comente. Deixe sua crítica, seu elogio, sua sugestão para o nosso trabalho. É por vocês que trabalhamos todos os dias. Muito obrigado a todos e todas. Até o próximo programa. Saudações tricolores.